Seja bem-vindo ao LFP Notícias, o seu canal de notícias da semana. Após a vinheta. Nessa semana, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina publicou uma decisão que foi bastante interessante, bastante polêmica, e para conseguir trazer aqui as minhas principais fontes, de pesquisa, eu trago um print da página do Jus Catarina no Instagram. A Justiça de Santa Catarina manteve condenação de chargista que retratou Anita Garibaldi como o maior macho de Santa Catarina e Laguna como terra de boiolas. Deve-se diferenciar, diz a decisão, o direito à liberdade de expressão de manifestações ilícitas, com discurso preconceituoso revestido de opinião particular crítica, afirma desembargador. Essa é uma questão bastante interessante, porque nós vivemos hoje uma polêmica jurídica no Brasil em relação ao caso Twitter, as manifestações no Twitter por determinados perfis e a ordem de bloqueio do Supremo Tribunal Federal. É interessante trazer aqui, para essas notícias, que a liberdade de expressão ela é sim um direito fundamental no Brasil, ela é prevista pela Constituição como um direito fundamental, ninguém poderá ser punido por opinião, por exarar a sua opinião, não é mesmo? Só que tem uma questão interessante. Existe uma ADPF que acabou julgando a inconstitucionalidade da lei de imprensa. Essa DPF, ela justamente traz, ela não é nova, tá? Ela já tem uma boa idade. Ela traz justamente este elemento primordial. Ou seja, a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas eu acredito que é muito óbvio. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Você tem o direito de exercer a sua liberdade de expressão até o momento que você atinge a esfera de direito de outro. No momento que você atingiu a esfera de direito de outro, a liberdade de expressão passa a ser um direito como qualquer outro, suscetível a abuso de direito. Até a liberdade de ir e vir tem essa limitação. Né? Então, por exemplo, o meu direito de ir e vir, liberdade de locomoção. Você não pode simplesmente entrar na casa de uma pessoa. Mas e o meu direito de ir e vir? Calma. Então, entrar na esfera de direito do outro, isso tem a ver com liberdade de expressão e limites. O Supremo Tribunal Federal, num julgamento sobre caráter confiscatório de multa por sonegação, ele acabou trazendo uma novidade, que não é tão novidade assim. Sabemos que o Supremo ele está numa campanha contra o jurisdiquês, aquele linguajar que não ajuda ninguém. Que é excessivamente rebuscado e até mesmo às vezes utiliza expressões que já não são mais do uso cotidiano da língua. Lovato, mas estão na gramática, estão no dicionário, sim, mas não são do uso cotidiano da língua. Então, eu achei muito interessante essa notícia que saiu no portal Migalhas, que o Supremo, na sua decisão, determinou a exclusão da expressão ex nunc. Terror dos acadêmicos de direito, não é mesmo? A diferença entre ex tunc e ex nunc, quando se trata de efeitos de decisão, efeito de lei e etc. Também no portal Migalhas tivemos uma notícia interessantíssima sobre decisão judicial relacionada à justa causa e direito do trabalho. Mantida justa causa de atendente que usou CPF de clientes para cashback. Eu tenho visto isso como uma prática muito comum em shopping centers com promoções, principalmente promoções natalinas, Dia das Mães e Páscoa e etc. O que acontece? O shopping center ele faz uma promoção, a pessoa que gasta uma determinada quantia tem direito a um cupom, a um voucher, que vai concorrer a um prêmio, certo? Então, o que eu tenho visto? Funcionários de lojas, quando atendem as pessoas, no caixa principalmente, eles esperam a pessoa pedir a nota fiscal. Olha, se a pessoa não pede a nota fiscal, o que esse funcionário faz? Ele se apropria do direito do cliente. Sim, isso é uma apropriação indébita, sem dúvida.
E o nosso portal Migalhas trouxe essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho de que isso configura justa causa. E me parece que configura mesmo. Uma notícia importante que saiu no CNJ, com a titulação Combinado não sai caro. O acordo homologado pela Justiça do Trabalho entre empregador e empregado na rescisão será considerado quitação final, ou seja, não vale, expressão do CNJ, entrar com reclamação trabalhista depois. Isso vem para eliminar também uma insegurança muito grande do empresariado. Por quê? Muitas vezes o empresário ele faz o acordo no processo, na própria Justiça do Trabalho, né? Homologa este acordo e depois ele é, vamos dizer assim, surpreendido com uma reclamatória trabalhista sobre verbas que não estariam em tese englobadas nesse acordo. Então, para que serviu o acordo? Não é mesmo? Porque a ideia de um acordo é pôr fim à transação, é pôr fim a um dano, a um risco de dano, ou pôr fim a uma rescisão contratual. Aí nós temos que tomar cuidado, que eu não posso confundir nesse último caso o acordo com o distrato, uma rescisão contratual que já encontra débitos pendentes, certo? Aí nós vamos para o acordo. O distrato ele é uma outra modalidade. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa celeuma. O fato é, homologado pelo juízo trabalhista, encerrada toda a relação obrigacional. E o STJ publicou na sua página no Instagram uma das suas notícias da semana relacionada a alimentos. O fato do alimentando ele atingir a maioridade ou o fato de o alimentando exercer uma profissão remunerada, estar empregado, não isenta automaticamente do pagamento dos alimentos. Em relação à maioridade, isso não é uma novidade. Nós já tínhamos vários entendimentos anteriores, vários precedentes nesse sentido. O fato é, agora a gente tem também a figura do somatório entre maioridade e emprego. Então, são situações que demandam uma ação própria de exoneração do dever de prestar alimentos, ou seja, não se deduz automaticamente o encerramento do dever de prestar alimentos. Ainda no STJ Notícias, página também do Instagram, o STJ publicou uma decisão também que foi destaque da semana sobre animais na pista e administração da rodovia por concessionário. Sempre foi uma discussão, né? Porque se o animal ele é privado, ele é doméstico, ele é de alguém, certo? Este alguém seria o responsável. O grande problema é que muitas vezes os animais, eu digo muitas vezes porque eu não tenho dados estatísticos, mas eu poderia dizer tranquilamente que é sempre, né? Os animais que estão soltos na pista, eles não têm identificação. Quem é o dono? Ninguém sabe. Ah, deu problema. Quem é o dono? Não vai se apresentar. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu diria que o STJ até consolidou, através de jurisprudência, o que já era pacificado na doutrina, né? Diz o STJ que concessionária responde por acidentes causados por animais domésticos na rodovia. Ou seja, só não vai responder por animais silvestres. No consultor jurídico, veio mais uma decisão do STJ, da terceira turma do STJ, sobre natureza jurídica de provimento. Diz ele assim: ato que aprove e manda complementar prestação de contas é decisão interlocutória. Eu não entendo. A terceira turma do STJ tem uma necessidade de qualificar provimentos, dizendo que isso é decisão interlocutória, isso é sentença, e muitas vezes erra. Erra, não tenho medo de dizer que erra e erra feio. Eu até vou dar uma sugestão aqui para os nossos espectadores. Processo Civil Brasileiro, de volume 2, de Araquém de Assis. Ele põe um fim em qualquer celeuma sobre natureza jurídica de provimento. É uma obra sensacional sobre o tema. E, enquanto isso, o STJ tenta definir naturezas jurídicas conforme vozes da sua cabeça, certo? Não,
É decisão interlocutória? Tem natureza de sentença? Depende. Por quê? Porque se aprovou as contas e mandou o complementar, nós temos que pensar que em relação às contas aprovadas, nós temos aqui uma decisão definitiva. Em relação às contas aprovadas, encerrou-se a fase de conhecimento. A complementação é uma esticada, um prolongamento da fase em relação àquilo que não foi abrangido pela aprovação. O próprio STJ, este ano, no informativo 808, outra turma, não a terceira, tá? Reconheceu a figura da coisa julgada progressiva. Então, ficar chutando se é decisão interlocutória ou sentença, coisa julgada progressiva, está definido. Né? Maravilhoso aquele informativo da coisa julgada progressiva. Daí aqui volta a discussões com pouca base sólida, né? Com pouca solidez na base. Esse é o LFP Notícias, o seu informativo jurídico da semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, spread the word e muito obrigado.